China e Estados Unidos anunciam trégua em guerra comercial. Acordo define retirada de tarifas escaladas ao longo de abril e terá 90 dias de duração. Olá, meu nome é Luiz Mauro Filho, eu sou editor do Brasil 247. Hoje são 12 de maio de 2025, 19 horas e 1 minuto pelo horário de Brasília, e a gente traz notícia que passou o dia em destaque no portal Brasil247.com pela sua relevância, de fato uma notícia bastante importante para os rumos da economia global, né? China e Estados Unidos anunciam um acordo para pausar guerra comercial. Então, entrando um pouquinho mais nos detalhes do que está acontecendo, esse acordo é resultado de uma negociações que foram realizadas, sobretudo ao longo desse último fim de semana, entre, os governos norte-americanos e chineses na Europa. Portanto, a gente viu isso começar a ser ventilado e ser oficializado durante a semana passada, sobretudo na figura do secretário do Tesouro norte-americano, o Scott Bessent. Ele liderou essa investida por uma negociação no governo norte-americano e hoje foi anunciado esse acordo. Então, entrando um pouquinho nos pormenores, né? O que fica definido? Até o momento, a gente tem que os Estados Unidos vão manter tarifas de 30% sobre o mercado chinês e a China manterá uma tarifa de 10% sobre importações do mercado norte-americano. Portanto, aquela escalada que chegou a 145% por parte do governo norte-americano e mais de 100% por parte do governo chinês, eles são suspensas, né? Os atos executivos que levaram a isso, eles são suspensos por um período de 90 dias para que se estabilize e se solidifique uma negociação entre as duas partes. Então, é esse o cenário que a gente tem em termos de fato, desse acordo, né? Falando um pouquinho sobre repercussões, né, em um documento conjunto, as duas partes afirmaram, reconheceram a importância das relações econômicas e comerciais bilaterais para os dois países e para a economia global e se comprometeram em avançar com base em abertura mútua, comunicação contínua, cooperação e respeito mútuo. Portanto, uma forma de lidar com isso bem diferente do que, sobretudo, os Estados Unidos vinham fazendo ao longo dos últimos 40 dias, desde que essa guerra tarifária ela escalou, né? Portanto, uma linguagem já bastante mais respeitosa, que parece ser parte de uma base inicial de diálogos e negociações entre as duas partes. Isso gerou, portanto, como se deve esperar, repercussões também nos mercados financeiros, né? Então, trouxe aqui duas repercussões de agentes desse mercado, pesquisadores do mercado financeiro, sobretudo sobre China, que tem think tanks nessa área, né? O primeiro deles é o Trey McCarver, que falou hoje em uma repercussão também sobre o tema. Ele é cofundador da empresa de pesquisa Trivium China e ele deu uma declaração bastante importante, bastante marcante sobre o que isso pode representar. Abre aspas para ele. Este é, sem dúvida, o melhor resultado que a China poderia ter esperado. Os EUA, né, os Estados Unidos, recuaram. Ele também completou falando que, no futuro, isso deixará o lado chinês confiante de que tem influência sobre os Estados Unidos em quaisquer negociações. Portanto, dá o tom do que isso pode significar, né? Outra repercussão importante é do Gerard De People, que é diretor associado do think tank Rand China Research Center, que também lida com pesquisas, enfim, análises do mercado chinês para Wall Street, e ele falou que a lição é que o poder econômico importa. Então, trazendo uma análise de que a realidade material dos fatos que compõem as duas economias, a conjuntura das duas economias, eles sempre vai se impor, né? Essa realidade ela sempre se impõe, independente do que o governante X ou Y vai querer. No caso do Donald Trump, que tentou, de fato, realizar uma cruzada econômica contra a China e vem
sendo muito mal sucedido nisso, né? Outro exemplo, outra repercussão aqui um pouco mais geral é dos resultados de Wall Street no dia de hoje. A Standard Poor's 500, né, a SP500, ela fechou com mais de 3% de alta no dia de hoje, nessa segunda-feira. Um resultado bastante expressivo, sobretudo tendo em vista o que tem sido o comportamento das bolsas globais nessa conjuntura de tarifaço, né? E já dá uma mostra do que os mercados pensam sobre o que foi feito pelo presidente Donald Trump nesse contexto, né? Ou seja, não compraram essa ideia de fato não foi, ela não surtiu efeitos positivos, nem o mercado conseguiu entender dessa maneira, portanto, reagiu positivamente quando o cenário distensionou, que era o que todo mundo imaginava também, e era o que vinha se repercutindo. Outras commodities se valorizaram, sobretudo o petróleo, teve um aumento de 1,5%, o petróleo bruto, fechando com o valor do barril em Nova York de $61,95, e outras commodities como cobre se valorizaram, o cobre valorizou em 0,8%, gás natural europeu se valorizou, a soja e o minério de ferro também. E já no contexto do Brasil, a Ibovespa, né, o índice brasileiro, registrou uma variação positiva de 0,04% a 136 mil pontos na Bolsa de São Paulo. Obviamente, também o cenário econômico brasileiro é impactado, uma vez que nós concorremos em termos de commodities, de exportação de commodities para a China, com o mercado norte-americano hoje em dia. Isso também foi bastante pauta no noticiário brasileiro nas últimas semanas, aumento de demanda por exportadores de soja, enfim, isso foi uma questão importante também, e que, com certeza, vê reação e vê, enfim, vai ter suas reações, dado o contexto de distensionamento e, provavelmente, um renascimento dessas relações comerciais entre Estados Unidos e China, depois de 40 dias de um bloqueio, de fato, comercial entre as duas nações. Então, fazendo um resumo do que a gente está vendo, uma análise final, isso demonstra o poderio simbólico, político, econômico que a China vem ganhando mundialmente. Eles fizeram os Estados Unidos perder a própria batalha, né? Os Estados Unidos impôs uma guerra, os Estados Unidos patrocinou essa guerra por meio da administração republicana de Donald Trump, e nesse caso caiu do cavalo, uma vez que o próprio governo norte-americano teve que procurar o governo chinês como uma forma de procurar um acordo para isso. Portanto, a gente viu o secretário do Tesouro, Scott Bessent, na última semana, liderar essa pauta, e basicamente ele, o patrocinador principal entre os assessores do Trump desse movimento que gerou esse acordo, que também não é não é 100% entre os assessores do governo Donald Trump uma unanimidade de se encerrar essa guerra comercial. Há pessoas, assessores dentro do governo Trump que gostariam de dobrar essa aposta e manter esse bloqueio comercial como uma forma de incentivar de maneira mais forte a indústria norte-americana. Isso faz parte da análise de teóricos, de ideólogos, na realidade, dentro do governo Trump, como, por exemplo, o Pete Hegseth, né, que ele tem muito mais essa linha de ser mais agressivo e ser de ser mais radical e mais agressivo, mais extremista em relação às relações com a China, né? Então, nesse caso, perderam esse lado, vamos dizer assim, ele perde com esse anúncios mais extremistas em relação a essa relação, e também perde bastante o governo norte-americano em termos de simbologia de poder econômico, né? Essa é a primeira vez, talvez, que a gente veja, de fato, o governo norte-americano, os Estados Unidos, enquanto potência econômica, serem desafiados numa situação como essa, e verem o seu desafio não gerar o resultado desejado, né? Isso deixa cada vez mais claro isso. E, evidentemente, a gente vai ver repercussões disso
não só nos próximos dias ou semanas, ou até meses, mas nos próximos anos, uma vez que isso leva a conjuntura global, o paradigma global, olhar para os Estados Unidos de maneira diferente, de falar, olha, eles não têm mais esse cacife todo para lidar com a economia global de maneira hegemônica. O que se tem hoje de fato, uma divisão desse poder com a China, que tem uma outra forma, uma outra política de lidar com investimentos internacionais e de estabelecer essa agenda econômica do país. Então, isso é bastante importante nesse sentido. É necessário se analisar essa notícia por esse lado, né, de fato, e esperar maiores repercussões, sobretudo no contexto, na conjuntura internacional, né? Então, esses são os detalhes que eu tenho para trazer hoje. Queria lembrar a todos de se inscreverem no YouTube da TV 247, sejam inscritos, sejam membros da TV 247, é uma forma bastante importante de apoiar o jornalismo independente no Brasil. Acesse o Brasil247.com para mais notícias, siga a gente nas redes sociais também para mais notícias. Com essa eu me despeço.